Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los para mais uma reflexão hoje a respeito do livro de João, capítulo 11, onde ele vai falar sobre a morte de Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro. Eu quero explicar para vocês como eu cheguei à conclusão de que a morte de Lázaro nunca aconteceu, que era um engano de Jesus, uma mentira de Jesus, uma simulação da morte de Lázaro feita por Jesus e, portanto, como ele nunca morreu, ele nunca ressuscitou. Por quê? Porque o texto começa dizendo assim, capítulo 11, versículo 1 de João. Estava enfermo Lázaro. Lázaro era das pessoas que Jesus mais gostava. Só que tem um problema. Quando Jesus ia se referir aos discípulos, aos pecadores, ele se referia a eles como pessoas doentes e ele, como médico, queria trazer a cura, que no caso era o perdão dos pecados. Quando ele disse que Lázaro estava enfermo, poderia ser que ele estivesse dizendo que Lázaro estava em pecado, até porque para ele o pecado era como se fosse uma doença. Mas aí ele vai dar mais uma prova, já no início do texto, de que Lázaro não tinha morrido, que aquela morte de Lázaro é uma mentira dele, né, Jesus, uma simulação. Ele diz assim, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então ele vai dizer que aquela morte de Lázaro, ela não é para a morte. Se ela não é para a morte, é porque Lázaro não morreu, ele estava enfermo, ou seja, tudo parece dizer que ele estava com pecado, porque Jesus chamava o pecado de doença, e essa doença, esse pecado que ele estava com ele, essa enfermidade, não era para a morte dele, era apenas para que o nome de Jesus fosse glorificado. Ou seja, Jesus estava simulando aquela morte de Lázaro para glorificar o nome dele, para enganar os escribas e fariseus e os outros judeus de que Lázaro tinha morrido, enquanto não tinha, porque tinha combinado tudo com Jesus, mas ia apresentar Lázaro como um morto, ressuscitado por Jesus, para ficar famosinho entre as pessoas. Tudo para quê? Para ele ser glorificado, enquanto ele mesmo confirmava que a morte, que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, certo? Então ele vai dizer assim no versículo 11, isso dizia, depois Elias acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse, calmamente, Lázaro morreu. Mais uma vez, Jesus dando indício que Lázaro não morreu. Porque se Lázaro era amigo de Jesus, do qual ele mais amava, se tem uma coisa que ele não iria falar com calma, é sobre a morte de Lázaro. Mas o texto faz questão de dizer que ele falou com calma da morte de Lázaro e falou para os discípulos que Lázaro adormeceu e que ele ia despertar. Lázaro, justamente por quê? Porque ele não queria que os discípulos ficassem falando no meio do povo que Lázaro estava dormindo. Por quê? Porque ele queria que as pessoas pensassem que Lázaro estava morto para as pessoas acharem que ele tinha ressuscitado Lázaro. Então, quando ele dizia que Lázaro estava morto, ele também estava dizendo que Lázaro estava dormindo. Então ele vai continuar dizendo assim, então Tomé, chamado de Dimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então, se Lázaro realmente tivesse morrido numa morte literal, um dos discípulos dele não diria que iria morrer junto com Lázaro, certo? Bem pelo contrário, eles diziam que iria morrer junto com Lázaro porque eles sabiam que a morte de Lázaro se tratava de um sono. Lázaro estava dormindo e não morto. Mas Jesus queria enganar as pessoas dizendo que ele estava morto, certo? Então chamou a sonolência dele de morte, digamos assim, certo? Então, olha só, mais uma parte que vai revelar que Jesus não ressuscitou Lázaro. Versículo 25, que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Então, o próprio Jesus agora, senhoras e senhores, ele está confirmando que aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente. E o que é morrer eternamente? Passa pela morte biológica. Então, se Lázaro andava com ele, Lázaro amava ele, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, ô Maria, ô Marta, preste atenção, se vocês crerem em mim, vocês sabem que Lázaro também cria em mim, isso significa que ele não morreu.
Porque quem crê em mim e vive em mim não morrerá, mas viverá. Então ele está dizendo assim, que se Lázaro morreu, na verdade ele não morreu, ele estava vivo, ele estava dormindo, por isso estava vivo. Porque ele era a ressurreição, certo? Ou seja, Lázaro estava dormindo e ia levantar quando ele chegava, porque ele era a ressurreição, certo? Então, aquele que cresce nele, ainda que morresse, viveria. O que ele estava querendo dizer para Marta mais Maria? Que Lázaro não tinha morrido, que Lázaro estava vivo. Por isso que ele diz, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Lázaro estava vivo e não morto. Então ele diz, todo que vive e crê em mim, e Lázaro cria e vivia nele, porque amava ele, né, não morrerá eternamente. Então, se quem crê nele e vive por ele não morre eternamente, Lázaro, sendo um que vivia por ele e amava ele, não morreu. A morte dele não era eterna, o que significa que não era uma morte biológica. Lázaro, de fato, estava dormindo, mas Jesus queria que as pessoas acreditassem que ele estava... Lázaro que estava dormindo, mas Jesus queria que as pessoas acreditassem que ele estava morto, certo? Então o texto vai dizer assim, ó, versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse Marta, a irmã do morto. Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias que está lá. Então, ou seja, Jesus é colocado dentro de uma gruta, essa gruta era o túmulo que ele estava lá, estava uma pedra lá por cima dele, certo? Aí ele pede Marta para tirar a pedra, Marta fala, Senhor, está muito fedido para tirar a pedra de cima dele. Mas na verdade o cheiro dele aqui não é cheiro de gente morta, é porque eles não gostavam de tomar banho, como eles eram impuros, espíritos imundos, como Jesus, não gostavam nem de lavar as mãos, um bando de mendigo, então não acreditavam, né, na contaminação, então ele estava provavelmente fedendo, porque não tomava banho há vários dias. Mas o texto vai dizer claramente que ele não estava morto. Por quê? Porque ele estava dentro de um túmulo. E esse túmulo, Jesus pode ter colocado ele lá para fingir que ele morreu, para enganar os outros, dizendo que ressuscitou ele. E ele poderia ficar lá 4 dias deitado de boa, porque esse túmulo aqui, na época dos judeus, né, ele colocava realmente uma pedra por cima, mas você tinha como respirar ali dentro, que poderia deixar buracos na pedra para a pessoa respirar, certo? E aqui vem a parte que mostra que de fato Lázaro não morreu, certo? Porque ele vai dizer assim no versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou, Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então, se Jesus manda que deixe ele ir, que desamarre as mãos dele, desamarre os pés dele, tire o lençol da cara dele, Jesus está dando a entender de que ele realmente não estava morto de fato. Porque que sentido tem você amarrar as pés e as mãos de um morto e cobrir o lençol, a cabeça dele com o lençol? Parece mais que ele foi sequestrado, certo? Como se Jesus tivesse pegado ele, colocado ele dentro do túmulo, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, com a cabeça amarrada, como se tivesse sequestrado ele e deixado ele lá, para depois tirar ele de lá, como se ele tivesse morrido, para dizer que ele ressuscitou ele. Então, quando Lázaro sai de lá, ele pede para Lázaro sair, ele fala com as pessoas, desamarra as mãos e os pés dele, tira o lenço da cabeça dele aí e deixa ele ir. Né? Então, se ele estivesse morto de verdade, não tinha necessidade de prender as mãos e os braços dele. Né? Se prenderam as mãos e os braços dele, é porque não queriam que ele saísse do túmulo. Se não queriam que ele saísse do túmulo, é porque ele estava vivo. Então, Lázaro não tinha morrido de verdade. Né? Era uma simulação de Jesus para fingir que ele tinha morto, simulando a morte de Lázaro, para enganar as pessoas, os escribas e fariseus, os judeus, certo? Aí o texto vai dizer que uns creram nele, outros não creram nele, outros saíram fora, certo? Aí o texto vai dizer, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então eles chegaram perto dos fariseus e falaram com o fariseu, ó, Jesus disse que Jesus e as irmãs dele disse que tinha um homem que estava morto, que estava sendo enterrado lá, que Jesus ia restaurar a vida dele lá, né? Ia ressuscitar ele lá, mas quando nós chegou lá, o cara tava com as mãos amarradas, o braço amarrado, as pernas amarradas, cabeça tampada. A gente pensou, não, como é que um cara morto vai ser morto e vai ser enterrado amarrado, né? Você amarra quem vai fugir, né?
Então, se o cara está lá amarrado, né, dentro de um túmulo, é porque colocaram ele vivo lá para ele não escapar, porque não tem necessidade de você amarrar a cabeça, as mãos e os braços, né, os pés e as mãos de um morto, né. Aí o plano para tirar a vida de Jesus. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: estamos fazendo o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a nossa própria nação. Então tiveram que fazer uma reunião entre os escribas e fariseus, entre o sinédrio, para discutir a respeito de Jesus. Né? Discutiram a respeito de Jesus, o que eles iriam fazer por causa desses sinais que Jesus estava dando, porque ele estava quebrando todas as leis, ele estava ensinando para as pessoas que comer com a mão suja não contaminava o corpo, ele estava dando água suja para o mestre sala beber, que ele tinha colocado no lugar de purificar as mãos, ou seja, de limpar as coisas, né? Tinha ensinado, tinha passado lodo com cuspe no olho de uma pessoa que era mendigo, que ele julgava que era cego lá, provocando a cegueira literal, biológica no homem, né? Então, os judeus todos sabiam desses atos de Jesus e como se não parava, porque ele era imparável, né, na sua maldade, né? Ele ainda chegou a amarrar a mão de um homem e os braços de um homem, os pés de um homem, enrolar a cabeça dele com lenço e colocar ele dentro do túmulo. Então eles falaram isso para os fariseus, né, para as autoridades, né? Então as autoridades vão falar, né? Se nós deixarmos ele fazer assim, as pessoas vão crer nas mentiras dele, porque eles não criam, né? E daqui a pouco vão vir os romanos e vão tomar o nosso lugar e também a nossa nação. Porque era exatamente o que Jesus queria, né? Tomar o lugar dos fariseus, né? Sentar lá com 12 tronos para ele e os discípulos dele julgarem, né? Então os fariseus estão falando, se nós deixar ele do jeito que ele está, daqui a pouco ele vai entrar aqui com os romanos e vai roubar o que a gente tem. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era um judeu traidor, que era pró-Roma. Né? Não é à toa que eles elogiam os soldados de Roma, né? Querendo que os discípulos dele fossem submissos a ele, assim como o soldado de Roma era para os romanos, né? Aí o texto vai dizer que tinha um lá chamado Caifás, dentre eles, né, um sumo sacerdote, que naquele ano advertiu dizendo que eles nada sabiam e nem consideravam que convinha que morresse um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele disse isto. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, então e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, o que vai acontecer aqui, senhoras e senhores? Na reunião que eles estavam tendo lá dentro do Sinédrio para prender Jesus, eles chegaram à conclusão de que era melhor do que uma pessoa morresse pela nação do que morresse a nação inteira. Por quê? Porque era prejuízo matar toda a metade da população que seguia Jesus e blasfemava, era contra a lei, era rebelde como ele. Então era melhor matar Jesus em vez de matar toda a nação, porque ele ficava, por exemplo, né, para que as pessoas não voltassem a repetir o mesmo erro que ele. E não somente ele iria morrer pela nação, né, mas também iria reunir em um só corpo os filhos de Deus, ou seja, iria reunir para perto dos fariseus, das autoridades de Jerusalém, os outros filhos que estavam dispersos. Por quê? Porque os judeus consideravam as pessoas que seguiam Jesus como ovelhas dispersas, desvinculadas da lei judaica, do Deus dos judeus. Certo? Aí o texto vai dizer que desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas se retirou para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, ali permaneceu com seus discípulos. Então, ou seja, o plano era matar Jesus de forma que Jesus não andava mais publicamente. Por quê? Porque Jesus era um procurado, Jesus era um investigado, né? Então as autoridades todas estavam atrás dele. Então o texto vai dizer que estava próxima à festa da Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiam para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, talvez queriam se purificar com Jesus, ou talvez não, mas estavam lá se purificando para participar da Páscoa, né? E lá eles procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece que ele não vai vir à festa, né? Parece que Jesus não vai vir à festa. Aí os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde estava Jesus, denunciá-lo
ao fim de prenderem. Então Jesus se tornou um cara que era procurado pelas autoridades de Jerusalém justamente por todos os atos que ele fez, por quebrar todas as leis, certo? Ele não tinha limites para as maldades dele. Olha só, ele disse que não acreditava na contaminação por causa da mão suja, por causa da sujeira, né? Então por isso ensinava aos seus discípulos que não precisava lavar a mão porque as mãos sujas não contaminavam o corpo, certo? Ele dava prova de que não acreditava nisso quando dava água suja para o mestre Sala beber, quando multiplicou a água, né, que ele chamou de vinho na casa de Maria no casamento, quando serviu água no lugar onde os judeus lavavam as mãos, purificavam as coisas, ou seja, água suja. Ele realmente não acreditava na contaminação, né? Como se isso não bastasse, ainda passou lodo e cuspe, provando que não acreditavam na contaminação, contaminando, basicamente quase deixando aquele jovem mendigo, né, que todos julgavam como cego, deixando ele cego biologicamente, literalmente, porque passando lodo, né, no olho dele com cuspe, estavam contaminando ele. E como se não bastasse, senhoras e senhores, ainda simulou a morte de Lázaro, dizendo que Lázaro tinha morrido, que ele iria ressuscitar Lázaro. Isso era uma grande mentira. Porque ele mesmo, desde o começo do texto, diz que a enfermidade que Lázaro tinha não era para a morte. Se ele sabia que não era para a morte, porque ele tinha combinado com Lázaro, certo? Então, os judeus começam a ficar estressados com eles, certo? Justamente por quê? Porque percebem que essa morte de Lázaro não é literal, né? Porque como é que você vai colocar dentro do túmulo uma pessoa amarrada com as mãos, os pés amarrados, né, com a cabeça tampada, né? Se o cara está morto, ele não precisa ser amarrado. Se ele está amarrado é porque ele não está morto. Vocês estão forçando ele a cumprir esse papel de morto, certo? Então, por isso, ninguém acreditava em Jesus ao ponto de reunir todas as autoridades para fazer uma forma de prender ele, até mesmo matar ele, de forma que ele não andava mais publicamente. Por quê? Porque ele era vigiado, porque ele era controlado, todo mundo queria prender ele. Por quê? Porque ele não respeitava nenhuma das leis, ele não respeitava as leis de saúde pública, quebrava todas as leis e incentivava as pessoas a fazerem isso. Então, era um judeu traidor. Então, por isso eu cheguei à conclusão de que Lázaro não morreu literalmente. Foi tudo uma trama de Jesus, uma encenação de Jesus, uma simulação de Jesus para ganhar a visibilidade dos judeus sobre ele.